Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Seja muito bem-vinda ao Jardim Elétrico Podcast. Mas esse nome curioso, bonito, marcante, conta pra gente qual a origem desse nome, Nash Laila. Oi, Maria, boa tarde. Cara, meu nome, na verdade, não tem muita história em torno dele, assim. Meu pai viu Nash num filme, de uma personagem que era uma princesa, segundo ele. Mas eu nunca vi esse filme, não sei se ele existe de fato. E Laila foi minha mãe que escolheu, significa noite, né, em hebraico. Mas Nash, eu ao longo da vida, assim, eu fui pegando vários significados, assim, eu não sei a origem, eu sei que é um sobrenome americano, de pessoas norte-americanas, mas eu não sei exatamente de onde vem. Eu sei que tem muitas pessoas filipinas com esse nome. Tem uma estrela que chama Nash. Enfim, tem a música do Crosby, Still, Nash Young. Quer dizer, a música não, né? A banda. Enfim, aí eu fui selecionando, assim, colecionando significados, porque na verdade era só uma sonoridade, né, que meu pai gostava, assim. Na minha casa todo mundo tem um chiado no meio do nome, assim. Qual é o nome do teu pai? Carlos. Mas as minhas Carlos. irmãs eu tenho 3 irmãs, né. A mais velha é Carla, que é filha da minha mãe, não é filha do meu pai, e ela recebe esse nome por causa do padrinho dela, em homenagem a ele, mas o nome da minha outra irmã é Sasha. Eu sou Nash e minha irmã mais nova é Shaina. Então tem um gosto pelo Chiadinho. SH. E ele tem por quê? Por causa daqui, da gente, né? Do nosso sotaque. O Carlos. Pode Porque senão ia ser? ser o Carlos. É, exatamente. Mas eu tá falando aqui, começando a falar sobre lugares, né? Uhum. Você é daqui. Se a minha pesquisa tá certa, você é de Jaboatão Uhum. e começou a sua carreira fazendo uma peça que eu acho maravilhosa, que eu tenho muita vontade de fazer, que é o monólogo Valsa número 6 de Nelson Rodrigues. E aí Uhum. depois fez vários filmes no audiovisual maravilhosos. E eu queria muito que tu falasse sobre a tua primeira experiência assim, no teatro, fazendo esse monólogo de Nelson Rodrigues, que eu só vi ensinado uma única vez. Uhum. Mas antes de tu falar sobre isso, é porque eu achei muito curioso, porque eu estava pesquisando sobre tu, sobre a tua filmografia, né? E aí eu Uhum. vi que tu também fez aquele filme Ana, do Heitor Dália. Sim. É muito engraçado isso, porque, assim, sem eu perceber, já é a quinta atriz desse filme que é entrevistada aqui. Aqui já passou Olha. a Bela Lendecker, a Tainá Medina, a Tássia Du, a Áurea Maranhão e agora Uhum. você. Só falta aí Sim. o Heitor Dália vir aqui falar agora. Sim. Mas então, É, fala aí sobre essas tuas primeiras experiências, como tu começou fazendo Valsa número 6 e tudo mais. tá. Eu nasci em Recife, né, mas eu fui criada em Jaboatão, porque também é tudo a mesma cidade quase, só que não. Jaboatão, eu morava numa periferia que é uma periferia urbana, mas que parecia quando eu cresci nos anos 90, mais um lugar meio rural, assim, um pouco. E lá não tinha teatro, né? Eu não via teatro. A gente fazia teatro na igreja. Então, eu sou mais uma dessas pessoas, né, que fazia teatro na igreja e dançava quadrilha junina no São João na escola e competi nessas quadrilhas juninas tradicionais em Caruaru e tal. Foi assim que eu comecei a atinar para teatralidade, né, do corpo. E aí eu fui fazer um curso com o Jorge Clésio, e foi quando a gente montou, na verdade, a minha primeira peça foi A Lição, de Ionesco, do Teatro do Absurdo, né, junto com o Jorge. Gente, é Eu tinha responsabilidade, né? Primeira peça, assim, fazer bem novinha e Unesco. Deve ter sido maravilhoso. exatamente. Eu tinha 13 anos, né, foi muito Nossa! bom. É, porque eu comecei a fazer teatro com pessoas adultas, né, eu não fiz teatro com pessoas da minha idade, então pra mim foi muito enriquecedor, assim mesmo, descobrir a dramaturgia mundial dessa forma, né, através de assuntos
Bom, um pouco complexos para uma pessoa da minha idade, mas ao mesmo tempo não, né, tem um lado, assim, que é a própria vida acontecendo, né. Minha mãe sempre me abriu muitos dos assuntos. Esse texto é um texto que fala de feminicídio, né, também, dentro daquela na abordagem, surrealista do teatro do absurdo. E eu fiz essa personagem, que era uma aluna, né, que chegava na casa do professor e era uma comédia também, absurdíssima. Foi muito gostoso de fazer. Em seguida, a gente fez Valsa número 6 com essa mesma esse começo de companhia, né, que a gente estava um grupo que começou a fazer aula junto e a gente fez 2 peças juntos. A gente chamava que era o Teatro da Capadócia. A gente fez a lição e depois a gente fez Valsa número 6 que também tem uma abordagem, assim, mais das peças psicológicas, né, de Nelson Rodrigues. É o único monólogo dele. Eu gosto muito desse texto. Para mim foi muito delicioso fazer. Eu também, eu gosto muito. Inclusive, eu estudei esse texto na faculdade, Ah, é legal. porque é o único monólogo dele e eu queria muito fazer um dia também. Eu acho muito bom. E eu acho que você Faz, faz. já deve saber, né, disso, claro, porque você já fez a peça. Mas fica aí a critério de curiosidade para quem está ouvindo. Essa música era uma música que, se eu não me engano, era uma música que ele escutava muito numa lanchonete que ele ia, não era? Uhum, O livro tá aqui, eu não me lembro direito, mas era algo assim. Daí ele escutava uhum. tanto essa música, se repetia tanto, que aí ele acabou colocando esse nome no monólogo dele, que é um monólogo também bem louco, né? Sim, é Combinar. uma música do Chopin Sim, que ele ouvia e que ele dizia que queria fazer uma peça que se passava naquele 1 minuto e 25 segundos, se não me engano, que é a duração da música. Como sim. seria a vida inteira passada nesse 1 minuto e 25 segundos. E aí ele faz esse texto, que é essa menina entre a vida e a morte, né, passando a vida inteira na cabeça. E é muito forte, né, muito É bonito. muito impactante. Ah, eu queria ter visto você fazer. Eu só vi essa adaptação uma vez, cara, e foi com uma atriz de fora, assim, nem me lembro a companhia. Ah, eu tenho vontade de remontar, sabia, valsa? Seja como atriz, não sei se como atriz ou se dirigindo ela, assim, mas eu tenho vontade de fazer de novo, porque eu acho que é um texto que foi pouco montado e É, dá para muita atualização, né? Dá pra gente trazer muitas questões de agora também. demais. E tu fez esse texto quando tu era o quê? Adolescente? Eu tinha 16 anos. Olha aí, trazer de novo essa peça no teu corpo de hoje, de uma mulher adulta, seria uma outra leitura, né? Seria uma coisa completamente diferente. Ao Com mesmo tempo, bem certeza, nostálgico. Mas, com certeza. mas aí vai, continua aí falando que eu te interrompi. A gente parou em valsa, né. Não, aí a gente apresentou 2 vezes, se eu não me engano, só, o valsa. A gente foi no festival de Caruaru, e aí logo em seguida eu fui fazer meu primeiro filme. Foi bem no meio do processo da valsa, assim, Que foi o que Deserto é Feliz, né? que foi o Deserto Feliz, exatamente. Que aí depois que eu fui fazer Deserto Feliz, aí eu dei aquela pausinha no teatro, vamos dizer assim, pra investigar essa linguagem, né, que é o audiovisual e que era nova pra mim, né, que eu não imaginava que eu ia fazer. Eu estava gostando de estar estudando meu teatro ali, estava feliz onde eu estava. E aí, de repente, fui fazer filme. E aí foi gostoso também, porque eu descobri um outro jeito que, querendo ou não, também já estava na minha atuação de teatro, assim. Eu lembro que o Roberto Lúcio, quando foi ver um ensaio nosso uma vez, ele falou muito da naturalidade como eu encenava, assim. E eu era uma adolescente, né, eu ouvia aquilo e eu falava: "Bom, é porque talvez seja porque eu tô aqui vivendo, né", assim, tem uma espontaneidade das pessoas mais jovens, assim, né, dos adolescentes, das crianças, que para o teatro é muito interessante, né, que é a própria vida mesmo acontecendo, o entusiasmo, a vida acontecendo sem se preocupar tanto numa formalidade. E isso é muito vivo, né, para o teatro. Eu acho que a gente tem sempre que resgatar essas crianças, essa juventude em nós, assim, quando a gente está em cena. Então, quando eu fui para o cinema, não foi diferente também, né. Eu acho que teve essa coisa da
da divergência entre as linguagens, né, o cinema e o teatro, como se fossem 2 coisas muito opostas, naquele momento, para mim, eles se uniram, assim, no primeiro momento. Para mim fazia sentido, assim, a atuação, ela vem meio do mesmo lugar, né, vem de uma teatralidade que também é a própria vida, assim. Sim. Então No cinema tem mais essa opção, né? Eu acho que até mesmo essa forma de atuação do cinema é mais naturalista, né? e não precisa ser, né, a gente está vivendo agora num momento que a gente está ultrapassando, e que bom, né, essa Uhum. estamos ultrapassando essa fase do naturalismo, do realismo, na verdade, né, no cinema. Acho que a gente está chegando a um desejo e está tá sendo visto nas últimas safras, né, dos filmes que tem mais apelo, assim, ao fantástico, ao surreal. A gente está voltando a uma escola, talvez, né, a se inspirar mais numa escola mais ali do surrealismo brasileiro de Glauber Rocha. Então, com muitas camadas, assim, eu escuto muita gente de cinema falando que queria fazer de cinema como se faz teatro. Então acho que as linguagens estão se conversando, assim, com mais gosto, né, nos últimos anos. Tu tá falando mais do cinema contemporâneo. É, do cinema que a gente está fazendo no Brasil hoje, né, que é de onde eu posso falar. Poderia citar alguns filmes? Ah, sei lá, o próprio Bacurau, que é um cinema de gênero, né, ele brinca com realismo, mas ele não tem nada de realista, né, ele é completamente alegórico, o filme, na verdade. Deixa eu pensar outros aqui. Os filmes de Adirley Queiroz, o Branco Sai, Preto Fica, tem um surrealismo ali super, de uma colagem super bonita, fantástica, assim, meio ficção científica. A Sim. gente tá tá acontecendo, sei lá, os filmes de Grace Passou, né, que são filmes de teatro também, tá rolando essa linguagem híbrida também. Acho que a gente tá experimentando, e eu acho que a gente tem que experimentar cada vez mais, assim. Porque a vida, ela é grandiosa, né. A vida também não é só, Preto eh, no branco, né? uma pergunta, uma resposta, né. A gente elabora, a gente filosofa o tempo inteiro na nossa vida, a gente encontra pessoas no ônibus dando monólogos maravilhosos, então dá para achar teatro em todos os cantos, né. Com certeza. Inclusive. Mas aí, quando tu começou no audiovisual, tu deu uma paradinha no teatro? É, Foi? Porque, porque fala, fala. porque eu ia dizer que assim, tu começou muito novinha, né? Uhum. E eu não sei se a tua família ela é de artistas também, mas não Não, é. Tu é a única atriz da tua família. a minha família, que é uma família, minha família nuclear é muito pequena, né, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, minha madrasta, minha sobrinha hoje. A família do meu pai, eu tenho tios que eu conheço, tios e primos. A família da minha mãe, a gente não conhece ninguém, assim, que a minha avó morreu quando minha mãe tinha 9 anos de idade. E então, as referências, elas são muito da vida, na verdade, assim. A minha família, eu tenho pessoas que eu acho que na minha família tem gente com sangue de artista, vamos dizer assim, que tem vocação, que teria vocação para ser artista, porque, eu sinto que eu entendo isso como uma sensibilidade mesmo e uma atenção para as coisas, né, uma vontade de ver o mundo de várias maneiras. Eu acho que isso é um olhar de artista. E mas ninguém teve oportunidade, assim, sabe. Eu tive oportunidade porque minha mãe meio que comprou minha fantasia, assim. Mas ninguém teve oportunidade não. E quando eu fui fazer cinema, era uma novidade, né, também. Eu dei essa pausinha no teatro, porque eu precisei me dedicar ali uns 2 anos, filmar todo o filme e depois lançar o filme. Aí eu viajei muito, fui, né, conhecer gente para apresentar o filme nos festivais e tal. Foi muito gostosa essa fase também. E logo de cara tu fez filmes com diretores e diretoras incríveis, né? Logo muito nova assim, tu saiu e já foi pegar logo um filme também do Hilton Lacerda, depois da Renata Pinheiro.
Inclusive, eu Sim. assisti o Amor, Plástico e Barulho no Cinema São Luís, aqui, logo quando saiu. Ah, na estreia, né? Achei muito legal, cara, porque foi a primeira vez que eu vi na ficção um filme retratando o brega daqui, que é uma coisa tão forte da nossa cultura, né? Que Sim. eu não vejo no cinema. Não vejo trazer pra ficção isso. É, a cultura às vezes fica ali no cantinho, a cultura marginal, né, fica ali no cantinho dela. Eu comparo o movimento do brega em Recife como o movimento Mangue Beat um pouco, assim. Acho que é tão forte quanto, só que é isso, as elites tendem a deixar lá no cantinho, né, como se fosse uma coisa menor, só que não, tem a sua tem sua importância, assim, para a cultura local, né, e nacional também, né, porque a gente está inserido num país e no mundo, então acho que tem essa importância. E foi muito gostoso fazer Amor, Plástico e Barulho, e acho que hoje, se esse filme fosse filmado hoje, ele seria outra coisa também, né. Porque agora sim, eu acho que os artistas independentes da música brega, do brega funk, do passinho, eles já tomaram o seu protagonismo, né. Já estão aí no mundo, no outro lugar, assim, já se autocoroaram também. Isso é muito lindo, esse movimento acontecendo, né. Ultrapassando classe, né? Ultrapassando classe social. Você Exato, escuta porque foi uma qualquer pessoa em qualquer nicho, vai sim, dançar, vai bater bunda numa festa dançando brega. sim. Quando eu era adolescente, que o brega tocava na minha quebrada, lá em Sucupira, é isso, era uma música é uma música que toca, né, o tempo inteiro, mas naquele momento ali nos anos 2000, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era ainda uma música que as pessoas ouviam só na diversão, vamos dizer assim, né, ficava aquela coisa meio. Claro, isso a classe média, né, acho que a classe baixa não, as periferias não, acho que as periferias têm uma posse do próprio corpo, né, são muito dono de si, a gente era muito dono de si também. Então a gente sabia a importância daquilo, são crônicas da vida, né, da vida cotidiana, daqueles espaços, daqueles corpos e então, acho que isso é muito interessante. Aí quando a gente vem para o cinema, a gente primeiro vem nesse desejo de alegoria, né, de um filme melodramático que Renata queria fazer, a princípio. E aí depois é isso, assim, é muito bonito ver a cultura se abrindo, na verdade, né, a gente conseguindo tendo financiamento, política pública para todas as áreas da cultura e isso chegar numa outra força, né, com outra força nos lugares, adentrar outros lugares e ser reconhecido como parte da cultura local, né, como parte da cultura brasileira também. Com certeza, eu acho que a gente tem que fazer mais coisas sobre isso. Mais É. filmes. E esse movimento aconteceu não só na música, né, no cinema também, você vê que, tipo, teve um momento que o cinema ele estava ali na mão de pessoas estava na universidade, né, vamos dizer assim, pessoas que saíam da universidade, faziam filme e tal. Essas pessoas foram abrindo esses caminhos. E em paralelo teve uma formação muito bonita, né, de audiovisual no Recife. Eu fiz parte dessa geração, por exemplo, que se formou, vamos dizer assim, com a escola, que é o cinema da fundação, né, vamos dizer assim, porque é um ponto sempre foi um ponto, de troca, de aprendizado, de cinefilia muito grande. Então e muito barato, né, também, e mais acessível. Então a gente teve possibilidade de frequentar esses espaços e a gente ir se formando mesmo enquanto sociedade, né, tipo, como público também. Eu acho que isso foi em todos os âmbitos de todas as artes, a coisa foi se abrindo, tem que se abrir muito mais, mas a gente já vê cineastas, músicos, cantoras de vários lugares de Recife, de Jaboatão, de Olinda, que não seja só da universidade, né. Sim, não fica tão restrito à academia, né? É. O teatro, o que é que tu acha? O que é que tu acha que hoje, o cenário hoje do teatro, como é que tá? Eu tava falando, inclusive, na conversa que saiu hoje com o João Denis, e ele falou uma coisa que eu achei interessante. Nesse ponto eu concordei com ele. Teve outros pontos que eu não concordei, não, mas nesse ponto eu concordei com ele, que é o fato de da gente do teatro daqui tá fazendo muito teatro para as pessoas que já são do teatro. E aí fica uma certa Aham. bolha, sabe? E como é que a gente faz para poder expandir
esse lugar de fazer teatro para outras pessoas que não são a gente mesmo, sabe? O que tu acha? Cara, eu acho que tem algumas sutilezas nisso, assim. Primeiro que eu acho que teatro é muita coisa, assim. Quando eu vou num ensaio de quadrilha junina, em junho, para ver as apresentações, para mim aquilo é teatro puro, na essência, assim. E eu acho que, por exemplo, esse teatro ele tá ainda em todos os lugares, ele não tá pra bolha, ele é super popular, né. Acho que tem a gente tá vivendo também ao mesmo tempo uma pasteurização, assim, né, dos musicais, enfim, uma aceitação, né, dessa coisa de franquia que vem dos musicais, que em Recife é menos que acontece, né, acho que tem muito mais aqui em São Paulo, Rio. Mas eu acho que tem uma cena independente de Recife que é muito bonita e que está crescendo também ao longo dos anos, né, de grupos de teatro que saíram da universidade ou não, e que agora também já estão expandindo o lugar das universidades, assim, a gente tem grupos novos formados, que já são consistentes, já têm seus anos de trabalho, assim, de gente muito jovem, né, tipo tem eu não vou lembrar os nomes todos, porque eu também saí de Recife tem muito tempo já, né, então eu voltei quando eu volto pra trabalhar tô morando em São Paulo, é. É, que eu vim fazer teatro oficina aqui, né, eu mudei pra cá pra isso. E aí eu cheguei quando eu volto pra Recife pra filmar uma coisa, eu tento me inteirar no que tá acontecendo. Então a gente tem um grupo como o Magilute que já tá há 20 anos, 15 anos, 20 anos na estrada, tem grupos novos, né, tem o Agridoce, tem, enfim, várias galeras, assim. E acho, não sei como é que tá, acho que você pode me dizer melhor do que eu, na verdade. Acho que tem uma força, eu sinto que tem uma força teatral acontecendo na cidade, começando a emergir de outros pontos, assim. Espero que eu esteja certa. Eu tive com um amigo para dar uma aula aí de teatro na escola técnica, como é que chama? Meu Deus. Enfim, uma escola técnica municipal, que tem umas turmas de teatro que são muito boas, assim, então eu sinto que a galera tá gostando de fazer, sabe, tem mais gente querendo fazer teatro, acho que isso ao longo dos anos vai começar a borbulhar e vai aparecer mais, assim. Então não sei se eu sinto que necessariamente tá sendo feito pra bolha, assim, às vezes que eu voltei, eu senti que essa bolha tá maior, assim, né, essa bolha tá expandindo um pouco. Sei lá, amigos da minha irmã, da periferia, minha irmã que não frequentavam teatro, hoje frequentam, sabe, assim, tem uma galera que quando eu morava em Recife, não frequentava teatro, e que hoje frequenta teatro, eu acho isso muito De forte, eu geração em acho que é aos geração, né? pouquinhos Espero que mesmo, vá né, que vai se cada construindo. vez mais. É, Espero também, vou ter eu sou esperança também. esperançosa, assim, Mas aí tu falou. Porque o teatro tem uma força, né, tem uma força da presença, assim, que nada tira a força disso, né, que quando se presentifica de fato, é muito grandioso, assim, mexe com a gente. A minha sobrinha quando veio ver Roda Viva aqui em São Paulo a primeira vez, né, veio me visitar e assistir uma peça do Oficina pela primeira vez, ela chorava muito. E eu fiquei com aquilo, assim, enquanto eu fazia a peça, vi ela chorando no final, eu perguntei: "Mas por que você tá chorando?" Ela falou: "Não sei, é muita coisa". E de fato, o teatro causa essas coisas na gente, né, então é tudo ali ao vivo, os corpos são de carne e osso, né, tem temperatura, tem calor, tem um vento que passa, enfim, isso tudo é muito, muito forte, ainda mais para esses tempos que a gente está É, o vivendo, teatro é né, muito de importante agora. Acho que todo mundo tá virtualização e com um tudo pouco mais. dessa sede do contato do teatro. Mas tu tá no Teatro Oficina há quanto tempo? Há 10 anos. E Há foi 10 o tempo que tu anos, se mudou para fez São agora, Paulo, né, já no foi começo do ano. para o Teatro Uhum. Oficina? Eu fiquei nesse tempo aí, né, em Recife, depois dos filmes, aí eu entrei na universidade, eu fiz 3 anos de federal, de CAC, e aí no meu último ano eu tranquei, eu fiz o Tatuagem de Hilton Lacerda que você citou, que é um filme sobre teatro,
e sobre esse encontro de 2 mundos. E aí depois que vivi esse filme, eu falei: "Cara, eu preciso dar um rolê, eu vou Artes dar um rolê". cênicas Aí na eu faculdade? tranquei a faculdade e vim para São Paulo, meio que artes cênicas. E aí não terminei, porque eu tentei os anos seguintes aqui em São Paulo, tentei transferir, mas aqui é uma doideira, não tem espaço, não tinha nunca transferência externa, né. Aí acabei perdendo o curso, assim. Uma coisa que João Denis estava certíssimo quando na minha primeira aula com ele falou assim: "Ah, vamos ver até quando". E eu falei: "Oxe". Ele é bem ácido, né? Bem direto. Aí, no fim das contas, no fim das contas ele é um bruxão, assim, que conseguia enxergar na gente, né, os desejos e tudo. A gente foi muito eu gostei muito de estudar com ele, né, ao longo do tempo que eu passei na federal. Acho que a federal foi muito importante para mim. Acho que foi um espaço de autocoroação mesmo também, de firmar o ponto, né, firmar o pé no chão, de experimentar. Eu sou muito feliz de ter passado esses anos na federal. E aí quando eu saí, foi mais um desejo de sair de Recife mesmo, assim, de conhecer outra galera, de voltar a fazer teatro. Naquele momento eu não via possibilidade, nem tinha cabeça ainda para criar uma companhia só, né, com meus amigos e tal. Então eu resolvi aprender em outros lugares. Aí eu vim para São Paulo e acabou que eu entrei na oficina 2 meses depois e Como foi fiquei que tu esse tempo entrou todo, no que Teatro também é uma Oficina? outra coisa, né, é uma outra universidade, assim. Eu já paquerava com oficina tinha uns anos, né, desde os Sertões, em 2007, que foi quando eu vi a oficina pela primeira vez. E aí depois eu fiquei com aquela coisa que acho que todo mundo meio que fica, assim, que tipo: "Ai, Deus me livre, mas quem me dera". Mas e aí passaram-se os anos, eu fui fazer cinema, aí fui pra universidade, eu fiz um intercâmbio. Quando eu voltei, aí teve 2010, teve as apresentações das Dionisíacas em Recife, em Peixinhos, na verdade, em Olinda. E aí eu estava super dentro, assim, dentro das oficinas Usinas Usonas, né, que foram aquelas oficinas que a companhia fazia durante uma semana, e a gente participava como coro em algumas cenas nas 4 peças. Aí ali eu meio que estreitei laços um pouco com algumas pessoas da companhia. Camila Mota foi fundamental, assim, quando eu fiz Deserto Feliz e fui apresentar o filme no Rio. Eu conheci Camila porque a gente coincidentemente ficou hospedada no mesmo lugar. E ela foi ver meu filme e eu tinha acabado de ver Os Sertões, então a gente meio que Já se tipo: conhecia. "Tamo aí, né, tamo no mundo". É, a gente meio que ficou se paquerando, assim. Passaram-se muitos anos até 2011, né, isso foi 2007, até 2011 para eu de fato entender que eu precisava passar por alguma coisa nesse sentido. E aí vim para São Paulo e vim numa boa hora, que foi no momento em que a companhia estava remontando Macumba Antropófaga para fazer a segunda temporada. Tinha uma galera do elenco que tinha saído e tinha espaço para novas pessoas. Então eu cheguei, falei para Camila que eu estava na cidade, ela falou: "E se que tivesse algum espaço que eu adoraria estar na oficina, né, chegar e tal". E aí ela perguntou: "Ah, você canta?". Eu falei: "Canto". Ela falou: "Então vem". Falou com o Zé e aí, assim, foi assim que eu entrei, assim, tipo, meio na sorte mesmo, Tu assim, fez né. Cacilda Becker também, dirigida pelo Zé Celso, né? No Teatro Oficina. É, eu fiz a Cacilda Pega Fogo, né. A Cacilda Pega Fogo é um personagem que a Cacilda fez, que são 2 camadas, né, tem a camada da que é a própria Cacilda e a personagem que a Cacilda fazia. E o Pega Fogo era um desses personagens, que era um menino numa peça, que chama Poil de Carotte, uma peça francesa. Falava do menino que ficava preso numa fazenda, que era obrigado a ficar lá preso, e ele não conhecia nada do mundo e tal. E quando a Cacilda fez, ela foi muito reconhecida, assim, pela capacidade de atuação dela. Ela fazia um menino e ela não era mais aquela coisa grandiloquência, com aquela grandiloquência do teatro brasileiro, daquele momento, né, do TBC, das grandes peças internacionais e tal. Ela começou a trazer uma força de um teatro muito concreto.
e ela ganhou muitos prêmios, ela foi muito reconhecida como atriz com esse personagem. Quando a gente foi fazer Cacilda 68, que é uma etapa, né, de Cacilda, que Cacilda é uma odisseia, né, que o Zé escreveu, de 1000 páginas. A gente vai montando ela aos poucos, ao longo dos anos, desde 98, com Bete Coelho, a gente agora está estudando de novo uma parte nova, por exemplo, com a Universidade Antropófaga. Quando a gente foi montar em 2013, essa fase de 68, né, na época da ditadura, aí tinha Cacilda Pega Fogo e o Zé me deu esse papel por eu ser essa pessoa, assim, vamos dizer, entusiasmada, quente, acelerada, ariana. E aí foi muito gostoso de fazer, assim, realmente é um grande aprendizado fazer Cacilda. Ela foi uma grande atriz, né, uma grande profissional, na verdade, assim, do teatro. Foi a figura que profissionalizou o teatro brasileiro. Então, sempre que a gente monta Cacilda, é um momento de estudo da nossa própria atuação, sabe, assim, eu sinto. E enquanto classe também. É uma oportunidade, assim, pra gente se rever, pra gente se achar e e lançar novos rumos, assim, lançar novas redes Até no porque é mar. uma referência para todos nós, né? O teatro, Cacilda Becker, fazer ela deve ter sido uma Exatamente. experiência incrível. Você fez muitos papéis marcantes, né, de mulheres muito fortes, Ai, foi assim, demais. personagens de mulheres de garra. Uhum, Tu acha que a Cacilda foi o uhum. papel que mais te marcou, assim, não? Ah, acho que bom, no teatro oficina, o Pega Fogo com certeza foi um personagem que me marcou, né, que era um personagem realmente muito chave ali naquele momento, era um personagem que trazia em si, no seu corpo, o sentimento da revolução e da revolta, assim. Agora, no cinema eu fiz muitos personagens, né, que eu considero marcantes também, assim. Acho que Me Chama de Bruna, Jéssica foi uma personagem que me marcou, não pela personagem em si, mas pelo processo de 4 anos vivendo uma mesma personagem, né, que é muito doido. Eh, e ao mesmo tempo que a gente vive a mesma personagem, o tempo passa, você também muda, e quando você muda, a personagem muda com você, né, ela não fica lá no ano passado, ela vai ganhando outras camadas, assim. Então tem outras personagens também, tem um curta com o Felipe Fernandes que eu fiz, que eu gosto muito, que chama O Delírio é a Redenção dos Aflitos, que eu gosto demais, assim, acho que é uma personagem que eu me identifico um pouco a minha família, as mulheres da minha casa, e que pra mim foi muito marcante, muito gostoso de fazer E, também. Nath, me diz uma coisa, como é que é ser dirigida pelo Zé Celso, hein? É, bom, o símbolo da oficina é uma bigorna, e a gente fala que ao ter bigorna tem um malho, né, a gente é malhado na bigorna, o ator é formado, é malhado na bigorna para forjar o seu próprio corpo, né, então ser dirigida pelo Zé é estar disponível para ser forjado, assim. É muito gostoso, porque o Zé é muito minucioso na direção. Ele pode passar um ensaio inteiro de 6 horas num único trecho, numa única frase. A gente faz muita musical, né, também no teatro, então às vezes a música que está sendo cantada, a melodia não corresponde à interpretação, então toda a música modifica por causa da intenção, né, ou do sentido do texto. Então, acho que ser dirigida pelo Zé é você ter ser muito relax, assim, para disponibilizar o seu corpo, não se defender, aprender muito, né, porque tudo se transfigura o tempo inteiro, então às vezes ele deu uma direção hoje e amanhã vai ser o oposto, e você faz: "Mas eu já estava fazendo", e ele vai dizer: "Foda-se, ontem era ontem, hoje é hoje". Sabe, assim, tem um lado que é um exercício de presença muito radical, assim. É o maior exercício de presença e de escuta e de ver concretamente que eu já tive na minha vida, assim, tipo, acho que é por isso que eu tô lá há tanto tempo, assim. Porque é um exercício contínuo, né, não acaba. É uma musculação mesmo, você se colocar nesse lugar. É difícil,
porque tem a radicalidade do teatro, né, tem a crueldade artodiana, né, que a gente fala, de que o teatro é mais importante do que qualquer coisa. Mas é muito muito bom, assim, quando eu olho para trás e vejo o tempo passando, e o tempo passando não, né, o tempo se acumulando no meu corpo também, é gostoso, assim, de pensar. Essa experiência, assim, acho que o Zé eu tenho um amor muito grande pelo Zé. Acho que ele realmente acho que a grande sabedoria dele é que ele fala, né, existe o diretor e existe a direção. E às vezes a direção, ela não tá no diretor, ela tá no outro lugar, tá noutra pessoa, enfim, tá no espaço, ela tá no outro lugar, e o diretor ele tem que captar a direção. Às vezes o diretor não tá com a direção no corpo, não tá incorporado da direção. Então, eu acho que esse é um aprendizado, assim, muito bonito que o Zé deixa pra gente. Ele tá sempre muito ligado em todo mundo e em todas as coisas que estão ao redor, assim, sabe. Ele realmente acho que isso acho que é a maior virtude dele, assim, tá sempre interessado e apaixonado pelas pessoas que estão ao redor dele, assim. Tem que estar sempre inspirado nas pessoas que estão ao redor dele. Ele não faz nada sozinho, assim. Ele tem um método particular só dele, tu acha assim? Porque ele é um ser humano específico e ele coloca muito a sua própria humanidade, né, pra jogo. Então, ele acaba é dessas figuras que acaba criando um jeito seu de trabalhar, mas ele não fez um método específico. Embora o Teatro Oficina tenha a sua linguagem, né, que a gente já reconhece, tem uma tecnologia de trabalho que a gente conseguiu até que existe até. Sei lá, se fosse para sistematizar, a gente conseguiria, se a gente fosse analisar, agora que a gente está fazendo a quinta dentição da Universidade Antropófaga e que nós estamos recebendo pessoas muito jovens, por exemplo, a gente tem que se imbuir, né, dessa tecnologia para poder repassar para outras para pessoas novas. Então essa tecnologia existe, mas eu não diria que ela é um método específico, assim, e nem é um método do Zé sozinho. Acho que o Zé ele tem é isso, talvez o método do Zé seja a sua humanidade importa para qualquer jogo, sabe, assim, para qualquer jogo cênico. Então, já que a sua subjetividade, a sua humanidade importa, e o aqui e agora, né, a presença e o espaço que vai influenciar no seu corpo presente, tudo se modifica o tempo inteiro, né, as coisas não são dadas, né, não são enrijecidas. Então acho que talvez o método seja esse, né, a transmutação, a transfiguração permanente, assim, de todas as coisas. Tá E aberto fala para mais um isso. pouco desse processo de agregar novos atores que o Teatro Oficina abriu. Abriu um edital, não foi? Já Tá, encerrou e tal. foi. Sim, a gente já está no segundo mês de trabalho, né, são 3 meses. É como se fosse uma residência artística do Teatro Oficina, a Universidade Antropófaga é a maneira, né, é a prática da transmissão, dessa tecnologia de atuação que existe no Teatro Oficina, que se leva em consideração tudo, tudo que está aqui, né, se leva em consideração o espaço, se leva em consideração o meu corpo, como o meu corpo está, o seu corpo, a atenção nas coisas, o céu, né, o sol, o passarinho que canta, a árvore, o tijolo, a água, enfim, todas as coisas que estão aqui. Agora eu estou na minha casa, tô com o pé no chão, tem a temperatura do piso, sabe, assim, tudo influencia nessa ligação. E a universidade é um espaço para a gente conhecer novas pessoas, né. A gente teve a primeira dentição, ela surge em 2010, justamente aquela que eu falei que não vim, porque foi quando eu fui fazer intercâmbio. A segunda dentição acontece em 2015, que a gente abriu para estudar o Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. E agora a gente abriu para estudar Cacilda. Antes dessas dentições, houveram, assim, sei lá, o movimento Bexigão nos Sertões, que não deixa de ser, né, uma pré-primária dentição da Universidade Antropófaga. A gente chama de dentição porque é como se fossem as turmas, né, as gerações, os novos dentes. E e é meio isso, assim, ela existe na prática, né, a gente abre para conhecer pessoas novas, novos artistas,
e trabalhar junto dentro dessa tecnologia que existe no Teatro Oficina. É meio isso. Esse ano a gente abriu, a gente teve mais de 500 inscrições do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil, e a gente selecionou umas 100 pessoas no total. Era para selecionar 45, a gente não conseguiu pelo edital, né? A gente selecionou umas 100 pessoas e estamos cá trabalhando com 100 Caramba, pessoas. muita Está sendo gente. muito gostoso, gente de todo canto, todas as idades. Muita gente, cara, muito Mas é doido. isso, quem é ator, é atriz e quiser ir para o Teatro Oficina tem que se ligar nesses editais, né, da Universidade Antropófaga. Não é a única maneira e não é necessariamente certo que vai acontecer de você entrar na companhia, mas é uma forma da gente conhecer outras pessoas, né? Não é. Exato, porque é isso, na oficina não tem muito segredo, assim, tipo, não existe uma audição, um teste para você fazer uma peça. É meio assim, pessoas que a gente admira, conhece, ou pessoas que a gente tem vontade de trabalhar, ou que a gente viu numa peça. Enfim, as coisas são meio. E pessoas que não são atores e atrizes, mas que às vezes têm a energia daquele, né, daquele texto, daquela personagem. É tudo muito misterioso também, né, na verdade. Então, a universidade ela serve para esse primeiro contato, é muito gostoso de conhecer muita gente, é muito bom, importante, mas também não é a única maneira, assim, às vezes dá sorte, que nem eu tive, né, que não fui pela Universidade Antropófaga, mas cheguei no momento da companhia onde tinha saído pelo menos 10 atores, assim, então tinha espaço para chegar outras pessoas. Como eu já conhecia algumas pessoas, já tinha essa referência, aí entrei. Então tem outras formas também, né, que eh, não é só pela universidade e não necessariamente quando você está na universidade significa que você vai entrar na companhia também. Não se iludam. É um jogo, assim, é como a vida, né. A gente vai se conhecendo e tendo vontade de trabalhar junto, é meio isso, assim. Mas agora tu já tá há 10 anos lá, isso é muito tempo, né? Muito tempo, muita coisa e ao mesmo tempo muito rápido, muito rápido. Parece que eu cheguei ontem, assim, por um lado, sabe? Em termos de quantidade de coisas que eu tenho vontade de fazer ainda, assim, lá dentro. Mas sim, são 10 anos ali malhando na bigorna. Foram muito importantes para mim, assim, para me constituir como artista, para me constituir como pessoa, para abrir minha cabeça, né, para outras visões de mundo, para negar algumas coisas também e ter a coragem de me colocar em cena, me colocar no centro da roda quando é necessário, enfim, todas essas conviver com 80 pessoas diariamente é um bagulho muito radical, né, então quem é de grupo de teatro sabe o que é isso, né, é muito intenso. Então é muito bom também, assim, tem suas dores e delícias, mas eu acho que o saldo é sempre positivo, né, pra vida. Mas assim, são várias peças com esse elenco ou é um elencaço de 100 pessoas para fazer uma peça só? Depende da peça, né, Macumba Antropófaga é uma peça de coro, então é uma peça que tinha, sei lá, 18 pessoas no elenco, aí fora as áreas, né, tantos atuadores da iluminação, pessoas do som, a banda, o figurino, enfim, aí vira aquela companhia gigante, né, de 80 pessoas, 60. Normalmente assim, de 60 a 80 pessoas, quando são essas peças grandes, né. Os Sertões é que tinha uma quantidade de mais de 100 pessoas em cena, assim, tipo, total, que era uma peça megalomaníaca, né. Pois é. Agora, essa peça que a gente está estreando hoje, inclusive Esperando Godot, é uma mínima dimensão, são 4 atores, 4, 5 atores, e aí é um pedaço da companhia, assim, às vezes a gente faz assim, porque é difícil levar, né, o navio inteiro para todos os cantos, assim, então às vezes nós somos uma companhia que é muito grande, assim, a gente não circula muito por causa disso, porque é muito caro, vira aquele bando de gente. Como é que faz, né, para produzir, hospedar todo mundo e às vezes é mais fácil fazer um teatro com 3 pessoas, mas a gente não fala essa língua, a gente fala a língua do carnaval, a gente quer fazer um negócio grande, aí quando a gente vê, a gente tá imerso e preso à nossa própria estrutura, assim, não consegue circular tanto.
Mas ao mesmo tempo é isso que faz a força do Teatro Oficina, né, a força da multidão, assim, que faz a oficina existir por 64 anos, né. Pois é. Então Mas tu tá nessa peça, Esperando Godot? Eu vi que já estreou, vai estrear, tá perto, uma coisa assim. ela estreou no Sesc, ficou uma temporada curta no Sesc e hoje estreia no Teatro Oficina. Eu não tô no elenco, nem participei da produção. Tô só na universidade, né, agora, assim, que tá dando um trabalhão e a gente se divide também. Massa. Mas aí, como é? Tu faz o quê? Na É. universidade, eu tô co-dirigindo um núcleo, né, junto com o Felipe Botelho, que é um núcleo de laboratório de composição, música e interpretação. Então a gente basicamente porque esse ano na universidade a gente dividiu em 5 núcleos diferentes. Não é mais aquela nos outros anos era todo mundo junto o tempo inteiro. Ou dividido por áreas, a área da comunicação, a área do vídeo, a área de figurino, e aí tinha dias comuns. Agora não, esse ano por causa da covid a gente resolveu fazer 5 núcleos meio que interdependentes, assim, um dos outros, para trabalhar o que quisesse sobre Cacilda. E cada um tem uma tecnologia, assim, uma abordagem diferente do próprio Teatro Oficina, né. Então a gente tem um núcleo que chama Teatro de Encruzilhada, que vai estudar, eh, esse momento da Cacilda entre fazer Esperando Godot ou a possibilidade de fazer a Gaivota com o Zé, lá em 69. A gente tem, enfim, são 5 núcleos. O meu núcleo é o quinto e ele é de laboratório de música, né, que é uma área muito forte no Teatro Oficina, né, todas as peças têm muita música e tem uma forma muito específica de se fazer musical lá no teatro, né, porque não é igual, não são canções necessariamente como, sei lá, na MPB, e ao mesmo tempo não é o musical americano, é uma forma de trabalhar música e interpretação, né, música na cena, que é muito específico do Teatro Oficina, então a gente está coordenando esse núcleo, eu tô co-diretora com o Felipe e tá sendo bem bom, assim. Ai, que legal. E esse tempo É. inteiro lá, tem planos de fazer outra coisa no audiovisual? Ou... Eu tô sempre fazendo, né, eu tenho tido o privilégio, assim, de conseguir sair um pouco, fazer um pouco de audiovisual, voltar e fazer teatro, assim. Eu não vivo sem teatro na vida, é saúde pra mim, assim, é questão de saúde, mas ao mesmo tempo o audiovisual é uma outra paixão, né, é onde eu descubro, vamos dizer assim, no teatro eu consigo é um trabalho é uma pesquisa de diluição da minha self, né, é uma diluição no coro, eu gosto de pesquisar, né, tenho pesquisado isso ao longo dos anos e praticado. Eu gosto de me diluir na atuação no meio da multidão, e mesmo diluída nessa multidão, conseguir achar a minha interpretação diante da mesma coisa, né, da mesma coisa que todo mundo está fazendo. Isso é um baita de um estudo gostoso de fazer. Então no Teatro Oficina eu cultivo esse lugar da alegria, né, esse lugar de diluição, de permissão, de perdição na multidão. E no audiovisual eu continuo trabalhando com personagem, né, no lugar mais de um protagonismo, né, outro, diferente, com curva dramática, com esses outros estudos, né, esse outro lado de atuação, assim. É, os E aí eu tenho processos são bem conseguido fazer. diferentes, né? Completamente diferentes, principalmente de alguém que vem São. do oficina, né? Que é uma coisa bem visceral, para o que pede hoje o cinema. Eu imagino que devam ser processos bem diferentes para tu. São diferentes enquanto formato final, assim, mas eu continuo sendo a mesma Nash lá de Valsa Número 6 entre Valsa Número 6 e Deserto Feliz, sabe, que consegue achar as semelhanças também nos processos. Por que eu tô falando disso? Porque são diferentes enquanto formato final, porém o princípio, o impulso da atuação, o impulso do meu corpo, ele é o mesmo, é o impulso do ouvido, é o impulso da disponibilidade, né, cênica, ele é o impulso da construção,
da partitura, porque no teatro oficina, por mais que pareça que é mais visceral, por mais que seja visceral e dionisíaco, ele é muito arquitetado também, né, que é para se fazer, a gente brinca, né, para se fazer uma orgia desse tamanho, precisa ter muita organização, porque senão não dá certo não. Então, né, pensar no teatro daquele tamanho, né, com essa quantidade de gente, esse público imenso, para se fazer essa festa, né, esse carnaval acontecer, precisa de muito trabalho de roteiro, muito trabalho de encenação, senão ele descamba, né, pro oba-oba também. E o cinema a arte da compartimentação, né, das áreas, assim, tudo é muito organizado, muito previamente organizado, porque tempo é dinheiro e as pessoas, né, a gente fica meio até meio escravo disso, assim, dessa lógica, que tempo é dinheiro, porque a tecnologia, né, que se usa no cinema é muito cara, vem de meios de produção muito específicos, então a gente fica assim, tendo que organizar tudo previamente para na hora do set a magia chegar. Então, ambos têm ambos têm a mesma construção, o princípio da mesma construção, que é estudar pra caralho o processo, equalizar, afinar, né, temos o super objetivo, acharmos um super objetivo comum, ensaiar, organizado, para na hora da cena a gente fazer a vida acontecer, né. O cinema também tem isso, né, na hora que liga a câmera, eu meio que toco foda-se para o resto das coisas, né. Na hora da câmera é a minha vida, é a vida da minha personagem, então é meio parecido com o teatro, na hora que eu encontro o público, é eu e o público. Não tem mais a direção, não tem mais tudo tá incorporado, né. Então é meio parecido também, por um lado. Acho que uma coisa vai contribuindo para a outra sempre, assim, eu sinto, para mim pelo menos, acontece dessa forma. Nath, a gente já está encerrando por causa do tempo, né, que você vai precisar sair. Mas só me fala uma curiosidade que eu tenho, que é quando tu estava fazendo ao longo desses 10 anos, tu já, imagino, já tenha feito muitos personagens, né, no Teatro Oficina, por exemplo. Mas quando tu tá fazendo uma personagem assim no Teatro Oficina, quando tu tava fazendo, por exemplo, Cacilda, só para citar uma, como é a tua rotina? Como é que tu se prepara desde o momento em que tu recebe o personagem nesse processo de criação? Como é a tua rotina nesse momento? Acho que tudo parte do roteiro, né, a gente tem uma dramaturgia e para mim tudo vem da dramaturgia. Eu primeiro me debruço bastante nessa dramaturgia para entender o que ela me diz e o que ela me inspira, para eu entender também onde que eu vou colocar ela, né, em termos de sentido na vida hoje. E aí, a partir do momento que eu pego essa dramaturgia e eu entendo essa personagem ou esse coro, né, essa multidão da qual eu faço parte, que muitas vezes está no teatro também, mas quando eu entendo quem é essa personagem, onde que ela está alocada, né, que espaço é esse, que mundo é esse, que sociedade é esse e quando que a gente está falando, né? De quando a gente está falando? A gente está falando de agora? Ou a gente tá falando de antigamente? Se a gente tá falando de antigamente, como que eu faço um paralelo com agora? Então, essa é a primeira coisa que eu faço, assim, é um trabalho bem cabeçudo mesmo. Eu preciso passar por esse processo antes de me jogar de corpo inteiro. Acho que eu preciso passar por esse processo analítico, né? Depois eu vou para referências e inspirações, que às vezes é uma coisa mais orgânica que vai acontecendo. E o próprio trabalho em si, né? No Teatro Oficina, por exemplo, tem o trabalho diário, né? A gente prepara voz e corpo todos os dias e canta e aprende as músicas. Aí depois que a gente aprende a música, a gente faz arranjo e depois os arranjos durante os arranjos eu boto interpretação, tem a interpretação, né? A direção do Zé das nossas interpretações e tem a partir da direção do Zé o que eu entendo também aqui no meio que eu posso dar um outro brilho, uma outra cor para o que ele está propondo. E muito ensaio, muito ensaio, muito ensaio, muito ensaio. Tem uma hora que vira um caos. E a gente acha que vai dar tudo errado, mas dá tudo certo no final, porque o erro, ele é amigo do teatro, né, o erro é vida. Então, no fim das contas, tudo fica muito vivo, assim.
É meio esse o processo. Eu sempre faço um trabalho de mesa, assim, sozinha. Tenho um processo de obsessão grande, assim, pelo que eu tô fazendo previamente. E as pessoas que eu tô contracenando me inspiram muito, as pessoas que estão trabalhando comigo, né, também, no mesmo processo, na equipe, seja no cinema, seja no teatro. A visão delas também do próprio projeto vai me inspirando também, vai agregando outros sentidos. O mundo, o Brasil que a gente tá, o mundo que a gente tá e o que a gente quer dizer, que é o super objetivo. E é isso, o resto é vida, assim. Maravilha. A Maravilha. gente acabou falando bastante sobre isso, né? Sobre esses encontros e desencontros entre o cinema e o teatro. Pois é. E agora, para encerrar, uma conversa super gostosa. Acho que a gente foi bem pontual, né? Deu para passar por vários pontos assim interessantes desde o início da conversa até aqui. Achei bem bacana. Gostei como tudo linkou a tua vida e o teatro e o cinema. Gostei bastante. E como é de praxe, eu sempre encerro pedindo uma indicação de livro. Uhum. Bom, eu sou uma pessoa que lê muito, eu estudo muito, eu leio muito coisas de estudo, né? Eu leio pouco romance, assim. Você tem os meus gostos de leitura estão bastante na filosofia, assim, ou na sociologia e tal. Mas, deixa eu ver, poderia indicar A Queda do Céu, de Davi Copenaua, junto com Brasil, uma biografia, junto com também tem uma coisa, assim, eu gosto muito das coisas que eu tô lendo agora, assim, eu não sou uma pessoa que guarda o livro da vida, Ah, assim, não sabe? tem Eu um não tenho nem o livro da favorito? Não tem um vida, favorito? Tem. eu não tenho o livro da vida, cara, não tenho o livro da vida, não tenho o disco da vida e nem tenho o filme da vida. Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de muita coisa, eu sou bem abertona, assim, nesse sentido. Mas eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, que chama A Serpente Cósmica, que fala sobre esqueci, é o nome de uma pessoa gringa, deixa eu pegar aqui pra eu te dizer. Ai, que bom, é um antropólogo gringo que entra em contato com as substâncias, né, do Jeremy Narby. O DNA e a origem do saber. Não sei porque eu tô falando disso, mas são assuntos eu acho que estão sempre junto comigo, assim, né? A descoberta do mistério, ou a não descoberta do mistério e a sagração do mistério na nossa vida. Eu acho que isso tem a ver com a nossa. Tem a ver com a arte também, né? Tem a ver com o meu ofício. Eu acho que é por isso que eu me interesso tanto, assim. Então, esse livro, ele é um pouco esse, esse, essa pessoa abismada, deslumbrada com a vida, né, dessa comunidade indígena que faz ayahuasca e tal, e sobre como que ele vai descobrindo que tudo que ele sabia sobre, sei lá, sobre a gente, vai meio que por água abaixo e ele vai tendo que desacreditar ou pelo menos se abrir para um mistério, para uma coisa que ele não compreende com a cabeça, nem com a ciência, assim. E tem outros saberes que são maiores, assim, são mais antigos e são diferentes do que ele já trazia, assim. Então esse corpo se desfigurando, né, dessa lógica do saber e descobrindo uma pré-lógica, né, dentro do corpo humano e dos corpos vivos, assim. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito e acho que tem muito a ver com a gente, né, com o que a gente faz. Eu não sou muito de substâncias que me tiram um pouco do controle, assim, porque eu tenho um pouco de dificuldade mesmo, assim. Porém, e não só porque eu tenho dificuldade, mas também porque eu tenho muita facilidade de abertura. Mas já tomei ayahuasca em algumas ocasiões e tomei ayahuasca uma vez num rito dentro do Teatro Oficina, inclusive, fechado entre nós. Às vezes a gente
tem um momento de rito, assim, né, que é pra gente entender o rumo da peça e tal, e esse foi um dia específico. Tem 10 anos que eu tô na oficina, só aconteceu uma vez, também não é sempre que isso acontece. A gente estava fazendo bacantes, e aí na ai, tá cortando um pouco, deixa eu botar no meu 4G, talvez seja a minha internet. Você tá me Tô ouvindo ouvindo? perfeitamente. Tá, então fala de novo que eu não te ouvi. Eu perguntei se foi uma experiência positiva. Foi muito positiva, tanto que ela dura até hoje pra mim, em termos de sacação, assim. Por que eu tô falando disso? Pra não ficar parecendo muito tilelê, é uma coisa muito concreta, na verdade, né, são ensinamentos muito concretos, assim. Aí eu acho que ela vem, de uma sabedoria muito antiga, né, uma medicina, que foi incorporada, que vem dos povos originários, mas que foi incorporada também em outras culturas, né, pós na civilização também. E ela está sempre ligada ao rito, né, ela necessita de um rito, assim, um rito comum, vamos dizer assim. E a gente estava fazendo Bacantes, que é uma peça que é um rito, né, o rito do nascimento de Dionísios, que antes de ser uma peça, antes de ser uma dramaturgia, antes de ser um rito, é um mito. Antes de ser um mito, na verdade, antes de ser mitologia, é um rito. Porque quando Eurípides escreveu as Bacantes, ele escreveu a partir de uma noite que ele passou num lugar e que ele ouviu mulheres cantando esses 7 cantos para Dionísios, e a partir daí ele escreveu o mito. Fez a dramaturgia do mito, né. E assim nasce a mitologia de Dionísios, né, pra gente, assim, para o teatro, no caso. Então, quando a gente entra em contato com essas forças, né, muito antigas, assim, é muito bonito. Bacantes, ela existe por si só, como rito. Eu acho que quando a gente faz bacantes, elas são peças de ela é uma peça de iniciação, assim, né, uma peça de que faz uma acupuntura, assim, na energia do mundo mesmo. Não sei se você já viu quando teve aí, mas se Infelizmente, não, não. se tiver a oportunidade, é. É uma peça muito concreta sobre o nascimento do teatro e o nascimento da tragédia, né, junto com quando Dionísio, enfim, e Penteu se enfrentam, e a própria mãe de Penteu é quem mata o próprio filho, achando que ele é um leão. E quando a gente faz essa peça, a gente faz meio nesse sentido, né, um desassombramento do mundo, né, um desenfeitiçamento do mundo tal como ele está hoje, assim. Aí a gente estava fazendo em 2016, e aí o que aconteceu é que a gente estava muito cerebral, assim, a gente estava num momento ali que a companhia, as pessoas do Tiso, né, as pessoas que estavam compondo essa companhia, esse elenco, estavam muito cerebrais, estavam muito na coisa externa, assim, no aspecto físico, né, da personagem. E a gente resolveu quebrar um pouco, a gente fez esse dia, um dia de ensaio, um ensaio corrido, que a gente chamou pessoas de fora, né, que trouxeram pra gente, que a gente fez um trabalho junto, assim, com muita responsabilidade. Aí foi a primeira vez que eu tomei. E aí foi muito interessante, assim, porque de fato o rito, tá tudo ali, né, as forças estão ali, assim. A gente fez, durou 6 horas, né, a peça dura 6 horas. O efeito da ayahuasca durou o tempo que dura a peça, isso também é muito impressionante, assim. E muitas coisas se construiu na peça ou desconstruíram-se na peça, a partir dessas novas imagens que a gente viveu nesse dia, assim. Outros sentidos, outra configuração de cena, às vezes, ou uma delicadeza, porque abre muito a percepção, né. Então, sutilezas muito muito micro, assim, a gente consegue alcançar. Então, esse dia foi muito especial, assim. E ele foi tão especial que eu passei, assim, anos sem tomar ayahuasca naquela intensidade de novo, né. Eu não tomo sempre, às vezes que eu tomei depois foi só para ritualizar dentro do Santo Daime, quando tô com pessoas do Santo Daime e tal. Mas Mas eu acho que deve mas ser um assim, para um laboratório super trabalho. interessante, né, pra você tomar, assim.
Tem muito a ver com teatro, quando tem, assim, esse lugar do rito, né, não é uma badalação, assim, mas quando tem um lugar do rito, assim, eu acho que tem muito a ver. Tem algumas coisas que tem muito a ver. Tem outras coisas que não tem nada a ver. Tem energia de outras substâncias que não tem nada a ver com teatro, né, mas isso é outra história. Aí fica para o próximo podcast, quando a gente vai drogas e teatro. Olha aí, já tem o próximo tema. Mas é isso, Nath, já Olha liguei aí. demais você. Mas adorei a conversa, maravilhosa. Obrigada, foi muito gostoso conversar contigo também. Você é uma mulher muito interessante. E até a próxima. Muito obrigada. Até já, Maria. Obrigada. Beijo. Um cheiro. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa. apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.